Eu sou o Padre Ellington Costa, da Comunidade Betânia, comunidade fundada pelo nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo. Quem conheceu o Padre Léo? Levanta a mão. Louvado seja Deus, que bênção. Padre Léo que tem deixado muita saudade e que é para nós caminho de buscar as coisas do alto e estar sempre com Deus. Padre Léo deixou muita saudade e nos inspira muito a como sermos fiéis na busca pela santidade e fiéis na busca em amar e adorar o coração de Jesus. E um dos caminhos que ele nos ensinou foi o caminho da amizade, porque Betânia é casa dos amigos de Jesus, então ele aprendeu com Marta, Maria e Lázaro, mas também aprendeu celebrando a amizade aqui enquanto peregrinava por essa terra, e essa amizade com o Monsenhor Jonas, com toda a família Canção Nova. Então queremos reforçar a nossa amizade também da comunidade Betânia, com toda a comunidade Canção Nova, e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui, podendo trazer uma palavra. Estava rezando e dizendo assim, meu Deus, que grande responsabilidade, né? Numa quinta de adoração, vir ministrar a palavra, e eu pedi ao Senhor, Espírito Santo, se eu não te atrapalhar já é bastante coisa. Se eu não atrapalhar a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós, e que aquilo que eu disser não seja meu, mas seja dele, para a tua vida, para a nossa vida. Como eu disse, eu sou natural de uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Botuverá, uma cidade grande, tem 5.000 habitantes, mas eu sou o 22º padre ordenado, são 23 padres ordenados lá em Botuverá, e eu tenho a graça de ser o 22º, com grande alegria, podendo trazer essa palavra. Toda a minha formação foi na Congregação dos Padres Sagrado do Coração de Jesus, dos quais 2 anos eu fiquei em Joinville, no Santuário Sagrado do Coração de Jesus, e já 12 anos na Comunidade Betânia. Todo início de ano, melhor, a festa da Comunidade Betânia acontece em 12 de outubro, que é o nosso aniversário. Ano passado, 12 de outubro, completamos 30 anos, esse ano completaremos 31 anos de Comunidade Betânia. E para nossa vivência, nós sempre temos um tema que nos dá uma direção e nos dá uma luz. E o tema que nos foi proposto de outubro do ano passado até outubro desse ano, foi inspirado em José, Ide a José. E aí, como o nosso encontro aqui é sempre véspera da solenidade do coração de Jesus, aí no coração, como pregar na quinta de adoração, véspera do coração de Jesus, porque o Santíssimo Sacramento é o coração de Jesus presente na Eucaristia no meio de nós, falando de São José. Então, no meu coração, suscitou que nós devemos olhar para José como aquele que se encontrou com o Senhor, além de guardião, pai, protetor, aquele que, diante do Senhor Jesus, assumiu uma identidade. Aquele, diante do menino Jesus, se tornou um grande luzeiro a partir de algumas atitudes. Então, quero trazer para nós hoje, nessa manhã, 3 atitudes de São José que nos ajudam a viver bem a nossa entrega ao coração de Jesus, viver bem a nossa adoração ao coração de Jesus, para que nós assim possamos ser curados, libertos e amparados pelo coração de Jesus. Por isso, para iniciarmos bem, feche um pouquinho os seus olhos, você que está aqui presente, mesmo você que está em casa, coloca a mão sobre o teu coração. E nessa véspera da solenidade do coração de Jesus, eu quero te convidar a trazer na tua memória agora a imagem do coração de Jesus. Se coloque diante de Jesus. Peça ao Espírito Santo para que Ele te coloque diante da presença de Jesus. E aí, no teu interior agora, diante de Jesus, deixa Ele te olhar nos olhos. Deixa Ele te olhar, contemplar quem você é. Perceba que Ele te olha. E ouça do Senhor essa pergunta:
Mas não tenha pressa em responder. Somente ouça. Como você está? Não tenha pressa para responder, porque Ele não quer que você dê qualquer desculpa. Ele não quer que você dê qualquer resposta. Ele quer a sinceridade do teu coração. Ele quer a honestidade do teu interior. Ele quer a simplicidade do chão, da tua luta, da tua batalha. E para que esse momento seja um verdadeiro momento de cura diante do coração de Jesus, vá aos poucos, respondendo a esse Deus que muito nos ama e que rasga o seu coração por cada um de nós. Permaneça assim, diante de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Apresente o teu coração. E peçamos que o Espírito Santo vá desde já curando, restaurando, nos colocando diante dessa presença tão maravilhosa. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, peça. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus de bondade e misericórdia, te louvamos, te agradecemos porque no teu Filho Jesus salvastes o mundo e nos revelaste o tamanho amor que tens por nós. No teu Filho Jesus nos deste o Espírito Santo que nos ilumina, nos conduz, nos fortalece. E te pedimos nesta manhã, nessa quinta-feira de adoração, que ao contemplar esses teus filhos e filhas, ao olhar esses teus filhos e filhas e ao ouvir como eles estão, possa, Senhor, estender a tua mão, abraçar esses teus filhos e filhas e conceder-lhes as respostas, conceder-lhes a cura, conceder-lhes a tua graça, Senhor. Pedimos, Senhor Jesus, que a partir do teu coração sagrado, a água e o sangue que jorraram no teu coração hoje jorre sobre cada um de nós. A água fortalecendo o espírito, o sangue nos lavando de todo o mal, de todo o pecado e nos concedendo a graça de um tempo novo. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença e clamamos: envia o teu Espírito Santo, porque sem ele nós não venceremos, sem ele nós não conseguiremos. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Pode abrir seus olhos, porque espero que em toda essa pregação você esteja diante do Senhor Jesus, do coração de Jesus, e preparando o teu coração para que nas atitudes inspiradas por José, você possa, quando ele chegar no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, adorá-lo e deixar que ele sim encontre o teu coração desimpedido, para que ele possa morar, curar, restaurar e, sobretudo, nos amar, porque essa é a fome e essa é a sede do nosso coração: amar e sermos amados, sobretudo pelo nosso Deus. O texto bíblico que nos inspira
É do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 1, os versículos 18 ao 24. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 ao 24, que diz o seguinte: Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto isso pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Olhando para esse texto bíblico, nós recordamos do início, de como Jesus nasceu, de como aconteceu um encontro, melhor, o sim de José para com, assumindo Maria como esposa e também acolhendo o próprio Filho de Deus, Jesus, aí quando José se torna então guardião do Filho de Deus. E a partir desse texto bíblico, o Espírito Santo colocou no meu coração 3 atitudes que você e eu precisamos tomar para que possamos adorar em espírito e verdade verdadeiramente o nosso Senhor. A primeira delas é a atitude do silêncio. Como é difícil silenciar nos tempos de hoje, né? Como é difícil fugirmos do barulho que está ao nosso redor. No texto bíblico nós vamos perceber que quando acontece quando José recebe a notícia que Maria estava grávida, aí há uma preocupação de José. Ele não responde de imediato, ele silencia. Ele leva para o seu secreto, ele leva para o interior aquilo que no primeiro momento foi uma notícia para ele triste. Imagina como naquele momento conseguir acreditar de primeira que era a ação do Espírito Santo. Mas bonito perceber também que ele não saiu contando para todo mundo, ou se fazendo de vítima da situação. Ele silencia, diz a palavra. E aí vai dizendo assim: José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Ele não falou nada para ninguém. Enquanto assim pensava, e aí era o tempo, né, de ele poder discernir, e é o tempo que ele viveu no silêncio. Enquanto assim pensava, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, o silêncio, ele nos coloca diante de uma presença, da presença de Deus. Nós muitas vezes temos medo do silêncio, porque o silêncio nos assusta, nos coloca diante da verdade que somos nós, por muitas vezes nos coloca diante daquilo que nós achamos que Deus pensa de nós, e também nós muitas vezes fugimos do silêncio, porque achamos que no silêncio nós vamos ficar no vazio. Mas vamos passo a passo. José, mergulhado no que o texto bíblico chama de pensar, de ficar pensando na situação toda que aconteceu, ele
ele leva para o secreto. Ali nós podemos chamar, é o momento do discernimento, é o momento onde ele precisa tomar uma decisão. Ele não sabe que decisão tomar ainda, então ele não fala, não partilha isso, ele guarda para ele no seu secreto, ele não sai anunciando, criticando, maltratando, tomando uma decisão precipitada contra Maria, de deixá-la, mas ao mesmo tempo ele leva para o seu momento de interioridade, de oração. Não é um pensamento superficial, é um redemoinho interno. Ele sente a dor da dúvida, mas decide pelo silêncio respeitoso. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele que estabeleceu a teoria um processo terapêutico a partir do sentido da vida, ele diz assim, que entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade e o nosso poder de escolher. Ou seja, São José, ele teve a oportunidade de usar desse espaço, de habitar esse espaço. Por quê? O que é o estímulo? O estímulo é o que é a proposta, é aquilo que acontece, é aquilo que nos provoca. Por exemplo, o estímulo era a gravidez incompreensível, ele não sabia como é que tinha acontecido. Aconteceu algo. Ele precisava dar uma resposta. A resposta, talvez instintiva, podia ser o julgamento. E se ele tivesse entregado e rejeitado Maria, ela ia para ser apedrejada. E ali, ela poderia vir até a ser morta, né, a partir do apedrejamento. Mas José, enquanto levou para o seu interior, para o seu secreto, no seu silêncio, ele ampliou esse espaço para acolher a resposta que não vinha só dele, mas a resposta que vinha de Deus. Se ele não silencia, ele não consegue ouvir Deus. Agora cá entre nós, quantas situações que você e eu, diante daquilo que as pessoas vieram contar para nós, de uma notícia que nos foi dada, diante de algo que aconteceu, nós, a partir do desespero, do medo, das nossas incoerências, nós respondemos no ato, na hora, sem medir as palavras, sem dizer, sem pensar no outro, sem pensar nas possibilidades do que tinha acontecido e já vamos tomando decisão, sem poder analisar a situação como um todo. E cá entre nós, quantas vezes nesses momentos aconteceram os nossos piores pecados? Os momentos em que rompemos com aqueles que nós mais amamos, porque julgamos com muita rapidez, mas paramos para pensar, para rezar, muito pouco. E, consequentemente, perdoamos com muita lerdeza. Se José não tivesse parado no seu silêncio, ele não teria, talvez, ouvido a voz do anjo. Meu irmão, minha irmã, a cura verdadeira, ela acontece quando deixamos de ser reativos, escravos do que nós sentimos, para sermos responsivos, ou seja, assumirmos a responsabilidade de uma decisão, pararmos para pensar e escolhermos aquilo que nós precisamos dar como passo diante daquela situação, e não mais como vítima dos sentimentos, porque o sentimento ele vem para nos avisar de algo, mas nem sempre ele é correto diante daquilo que aconteceu ou vai acontecer. E aí, por isso a gente precisa dar rédea para o sentimento a partir do quê? A partir da nossa razão, a partir de contemplar os fatos e, sobretudo, a partir da fé, a partir da nossa consulta ao Espírito Santo, da nossa consulta a Deus. Sem consultar a Deus, como eu vou entender o que Ele quer para a minha vida? Sem consultar o Senhor, como eu vou entender aquilo que eu preciso tomar como decisão na minha vocação, no seu relacionamento familiar, no nosso dia a dia, na nossa comunidade? Por isso, ele não grita sua dor para o mundo, José não grita sua dor para o mundo, ele leva para o quarto do seu coração, e é ali, quando o barulho das explicações humanas cessa, e quando o anjo pode falar para mim e para você. É quando nós fugimos de tudo aquilo, né, todos os argumentos e todas as explicações, de tudo aquilo que está ao nosso redor nos confundindo,
para poder entender o que Deus realmente quer de cada um de nós. O cardeal Sará, ele tem um livro chamado A Força do Silêncio. Ele diz assim: o barulho é uma anestesia para a alma, porque nós temos medo do silêncio, porque ele é o espelho da verdade. Muitas vezes o silêncio nos coloca diante da nossa fragilidade, e para esconder a nossa fragilidade a gente prefere o barulho, porque é muita coisa acontecendo ao nosso redor, não dá tempo da gente encarar quem a gente verdadeiramente é. E por isso o Espírito Santo já no início nos convocou a gente olhar para o nosso interior e com honestidade dizer: como eu estou? Porque para dizer como eu estou, eu preciso encarar quem eu sou, para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo da minha vida. Deus tem lugar? Esse que está me perguntando como eu estou, tem lugar na minha vida? Nós precisamos compreender ainda que o silêncio não é uma ausência, ao contrário, é uma manifestação da graça da presença daquele que nos ama. É a mais intensa de todas as presenças. O silêncio nos coloca diante de Deus. Nós só corremos o medo de entrar no vazio quando nós não temos fé. Porque se no silêncio Deus pode conversar conosco, se eu tenho medo de ir para o silêncio, com medo de ficar no vazio, onde está a minha fé? Onde está a minha fé? Para José, o silêncio foi a moldura necessária para que a voz de Deus não fosse confundida com seu próprio desespero. O barulho nos torna surdos para compreendermos Deus. Como isso é forte, né? A gente vive num mundo onde todo mundo fala, onde todo mundo quer falar, mas poucos querem silenciar e poucos querem ouvir. E aí, meu irmão, minha irmã, o coração humano está tão barulhento e agitado que o silêncio se torna, por muitas vezes, um território perigoso, onde nos deparamos com 3 verdades profundas. Eu já citei algumas delas, mas vamos dar um passo a mais. Primeiro, o silêncio me coloca diante da verdade de quem eu sou. E talvez esse é um medo, porque eu não quero silenciar e eu fujo do silêncio. No silêncio caem as máscaras. Caem as máscaras sociais, né? No silêncio eu não posso mais fingir para mim mesmo quem eu sou. Eu não posso mais mentir para mim mesmo quem eu sou. Então eu me confronto com muitas vezes a minha feiura interna, com aquilo que eu não gostei da atitude que eu tomei, com aquilo que eu não gostei em mim, que eu não gosto em mim. Eu tenho que confrontar aquilo que não é legal, que não foi bom, que eu fiz de errado, com os meus pecados, com as minhas más escolhas. O silêncio me coloca diante da minha mesquinhez, me coloca muitas vezes diante do meu egoísmo. Quantas vezes, e no silêncio, né, nós vamos aí, sobretudo antes de dormir, a gente chega no quarto e aí vem as memórias, né? E as memórias nos trazem coisas, e sobretudo coisas que nós fizemos erradas. E aí dá tanta vergonha e vontade de se esconder debaixo da cama. Tanta vergonha que nos dá de situações que nós vivemos ou estamos aí. Porque o silêncio nos coloca diante dessa dimensão. O medo de reconhecer, e aí também, o silêncio nos coloca diante do medo de reconhecer que nós não somos amados. O medo de reconhecer, porque se eu olho essa feiura inteira, toda dentro de mim, essa mesquinhez, esse egoísmo, o medo de perceber que eu não sou amado por quem? Eu não sou amado por mim mesmo, não sou amado por aqueles que estão ao meu redor, porque se eu não consigo me amar, como é que eu consigo acolher o amor dos meus irmãos? E aí eu me questiono, será que eu sou amado por Deus? De não acolher nem, muitas vezes, o amor do próprio Deus. E isso me coloca numa situação muito complicada. Porém, aqui que nós precisamos compreender que o silêncio não precisa ser esse território perigoso, se eu acreditar, primeiro, que no silêncio eu encontro Deus. Segundo, que Deus não vai me julgar conforme eu me julgo. Deus vai sempre me olhar à luz da sua misericórdia. Ele não olha para aquilo que eu fiz, mas Ele olha para esse coração disposto a começar de novo.
Ele olha para esse coração disposto a se arrepender e começar de novo. Ele que assumiu a nossa feiura do pecado a partir da cruz, pode fazer com que eu e você possamos revelar a beleza de um tempo novo a partir da sua misericórdia. Mas para isso é preciso ter coragem de, no silêncio, nos encontrarmos com Jesus. Diante das notícias difíceis, não nos desesperarmos, mas como José, irmos para o interior e entregarmos para Deus. Não para que Deus faça o que eu quero, mas para que Deus faça aquilo e manifeste o meu coração, aquilo que é da vontade dEle, porque assim eu tenho coragem para seguir aquilo que não é meu, mas aquilo que é dEle. E aquilo que é dEle cura, aquilo que é dEle liberta, aquilo que é dEle me renova. Meu irmão, minha irmã, até porque a não aceitação de si mesmo, ou fugir de si mesmo, é a fonte de muitas das nossas doenças e muitas das nossas crises. Aí que vão aparecendo as carências, aí que vão aparecendo a depressão, a ansiedade, o medo, aí que vai acontecendo todos os nossos rancores, os nossos maus relacionamentos. No fundo está porque nós fugimos de nós mesmos, fugimos do nosso interior e fugimos de Deus. O segundo medo que talvez nós temos do silêncio é o medo da solidão. Nós estamos tão acostumados com o entretenimento, né? Hoje com o celular, sempre nas redes sociais, vendo alguma coisa, procurando alguma coisa, não se tem mais minutos para rezar, minutos para poder silenciar, não se tem mais tempo para pensar na vida, não se tem mais tempo para contemplar a beleza de Deus, não se tem mais tempo para se contemplar aquilo para sonhar mais uma vez. Então, nós ficamos com medo, o silêncio parece um abismo tão grande, tão grande, tão grande, que ficamos com medo. E aí nós temos que olhar para José, porque José nos ensina que o silêncio não é ausência, mas pelo contrário, é nos colocarmos na presença daquele que nos ama antes de tudo, aquele que nos ama para além do nosso pecado, aquele que nos ama para além da nossa feiura, aquele que nos ama para além das nossas feridas e das nossas dores, mas aquele que estende a mão e diz assim, não, eu estou com você, onde todo mundo foi embora, eu estou com você, quando todo mundo já foi, eu estou com você. É no silêncio que nós descobrimos essa fraqueza, ou melhor, no silêncio que nós descobrimos essa riqueza, a riqueza da sua presença, para que a nossa fraqueza encontre força, como dizia São Paulo. São Paulo disse, né, na minha fraqueza que eu encontro a minha força, mas eu imagino que quantas vezes ele no silêncio teve que entregar a sua fragilidade a Deus, e aí naquele silêncio, no encontro com Deus, encontrar a força para seguir adiante. Meu irmão, minha irmã, a realização do nosso coração, a cura interior, ela não vem de fora, ela vem daquilo que a gente cultiva dentro de nós. O terceiro medo é o medo do julgamento divino. Temos medo de recorrer ao silêncio, de recorrer a Deus, porque nós projetamos dele o juiz implacável que muitas vezes você e eu somos. O silêncio nos faz achar que Deus vai nos condenar, quando na verdade Ele quer nos organizar, Ele quer ministrar a sua misericórdia, dizer, volta para casa, você é aquele que talvez como filho pródigo foi embora, mas que aqui é o teu lugar, aqui é o lugar onde você é chamado a viver um tempo novo, é aqui, você é filho amado, você é filha amada, é na minha presença. Por isso, não importa, o Padre Léo dizia, não importa o pecado que você cometeu, pecado não é problema para Deus. Para Deus, o grande problema é você não querer voltar para casa. Você não querer voltar para o abraço de Deus. Você não querer voltar para a convivência de Deus. E talvez, muitas vezes você e eu fugimos do silêncio com medo do julgamento. Quantas vezes eu já escutei, e atendendo algumas confissões, dizer assim, padre, eu estava com vergonha, eu não ia mais para a missa, não ia mais para a celebração, porque eu estava com vergonha de Deus. Porque eu estava em pecado grave, e eu com vergonha de Deus, não vinha. Eu disse, meu irmão, meu filho, mas é agora que você tem que vir, porque Deus não está esperando você ser perfeito, para Ele poder te abençoar. É quando você mais precisa que Ele quer estender a mão para você.
É quando você mais precisa que Ele quer te ajudar. É quando Ele mais precisa que Ele quer ser Deus na tua vida. Meu irmão, minha irmã, perfeitos você e eu nunca seremos, mas espero que um dia sejamos santos, porque tem uma diferença grande. O perfeito é aquele que não erra, o santo é aquele que faz da vida dele uma oblação a Deus. É diferente. O santo é aquele que mesmo quando cai, tem a coragem de se levantar porque sabe que é acompanhado por Deus. E deixa eu contar para você, é no silêncio que a gente descobre essa verdade. É no silêncio, na contemplação, na oração, na intimidade, que a gente encontra esse caminho de cura. Por isso, a primeira atitude para essa quinta de adoração que você e eu precisamos ter diante do Senhor é aprender a silenciar. Porque nada que vem de fora vai curar o teu coração, mas aquilo que você cultivar dentro de você é que vai curar o seu coração. E a primeira coisa que você precisa cultivar no seu coração é a presença de Deus. Talvez uma primeira pergunta que você precisa fazer para rezar melhor no dia de hoje: eu tenho silenciado? Eu tenho procurado Deus no meu interior? Ou só naquilo que os outros dizem? Ou só naquilo que os outros fazem? Ou só naquilo que os outros me falam? Meu irmão, minha irmã, Deus permitiu um canal aberto entre o teu coração e o coração dele. Não perca essa oportunidade de estar com Ele. Segunda atitude que o Senhor nos convoca, segunda atitude que Ele nos pede, inspirado em São José, que nós temos que ter para poder adorar melhor Jesus, é obediência e fidelidade no ordinário da nossa vida. São José não foi um homem de grandes discursos. São José não foi um homem de fazer grandes sermãos, mas São José foi um homem justo e fiel. Fiel. Fiel onde? Nas pequenas coisas. Fiel na rotina diária. Fiel em tudo aquilo que ele precisava cumprir para realizar a vontade de Deus. Depois que ele ouve a voz do anjo, depois que ele ouve em sonho o anjo dizer que aquilo que aconteceu foi por obra e graça de Deus, José não voltou mais atrás. Jesus acolheu Maria como sua esposa e decidiu ali ser guardião do filho Jesus. E ao ser guardião do filho Jesus, ele decidiu honrar em tudo. Então ele não voltou mais atrás da sua decisão. Ele que no silêncio toma a decisão, ouve a voz do anjo, toma a decisão de seguir, começa a ser fiel. Fiel onde? Nas pequenas coisas. Fiel onde todos viam, mas fiel também onde ninguém via. Nos lugares onde ele não precisava provar nada para ninguém, mas ele começou a ser fiel. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos numa era condicionado por tudo aquilo que chama atenção, por tudo aquilo que viraliza. Estamos viciados no que é fácil, no que é rápido. A tecnologia muitas vezes nos torna espertos para esse mundo. Então tudo que enriquece rápido, tudo que faz a gente conhecer rápido, tudo aquilo que torna a vida mais fácil, mais leve. E aí nós vamos deixando a fidelidade e a obediência diária para viver sempre arriscando algo, sempre arriscando algo, sempre arriscando algo. E aí nós vamos vamos tornando também analfabetos diante da verdade, porque o que nos aperfeiçoa diante da verdade, o que nos aperfeiçoa diante daquilo que nós precisamos fazer realmente é a fidelidade diária, a obediência diária. O mesmo cardeal Sará vai dizer assim, no seu livro A Força do Silêncio: a modernidade é uma rebelião contra o silêncio e, portanto, uma rebelião contra aquilo que é essencial. Nós fugimos de nós mesmos, nós fugimos do Senhor, nós fugimos de tudo aquilo que acontece. Meu irmão, minha irmã, e aí nós fugimos, inclusive, daquilo que é a nossa missão, de ser fiel no dia a dia. Fugimos do silêncio e procurando sempre o quê? A novidade. Procuramos, e aí com isso ficamos com medo do vazio, ficamos com medo da nossa verdade, ficamos com medo daquilo que o Senhor pode pensar de mim e de você. Então procuramos sempre também fugir do quê?
das repetições ordinárias, daquilo que é o ordinário da minha e da sua vida. Se o silêncio nos convoca diante do Senhor, e você e eu somos chamados a estar na presença dEle, o silêncio deve ser uma constante. Se nós temos medo do silêncio e fugimos do silêncio, nós também vamos fugindo daquilo que nos aperfeiçoa como cristãos ou no caminho da santidade. E aí, vamos fugindo também das repetições da vida ou daquilo que nos compromete no ordinário da nossa vida. Quais repetições da vida? Os atos de amor, de cuidado com as pessoas, a oração diária, os rituais dos bons costumes, sentar-se à mesa, olhar nos olhos, o respeito com o próximo. O padre Léo insistia muito que o consagrado fosse um especialista nas repetições das coisas diárias. Repetir é uma arte, né? E do aprendizado. Ele dizia no Viver Betânia, a repetição é a mãe do aprendizado. Em Betânia repetimos o amor, repetimos o gesto de acolher, repetimos a oração. O que para o mundo pode parecer rotina cansativa, para nós é um compasso de cura. É na repetição do bem que o mal vai perdendo a força, vai perdendo o seu espaço no coração do filho e da filha de Betânia. É preciso, a partir da repetição daquilo que são bons costumes na nossa casa, na nossa vida, e criando uma atmosfera de Deus, e criando um lugar para que Deus possa habitar, porque nós não encontramos Deus somente quando vamos para a igreja, nós encontramos Deus em todo lugar. Ele quer conviver comigo e com você, Ele quer morar na nossa casa, Ele quer habitar no nosso coração como um todo. Em Betânia, nós precisamos repetir sempre sobre os horários a serem cumpridos, a maneira como se porta a mesa, como se servir, os serviços rotineiros de cuidado, de como lavar a louça, de como limpar o próprio quarto, de como manter sua própria higiene. A repetição, ela cria essa atmosfera do sagrado, de cuidado comigo, com o meu irmão e sobretudo com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Quando eu fujo daquilo que é o ordinário da minha vida e procuro sempre só a novidade, eu fujo daquilo que me engrandece. Para o Padre Léo, repetir os atos de amor e a rotina de oração é o que permite reconfigurar a mente e o espírito buscando uma vida nova, buscando uma vida plena. Meu irmão, minha irmã, o Papa Francisco vai dizendo assim, lá na Gaudete Exultate, fala sobre a santidade da porta ao lado. Você e eu precisamos resgatar, a exemplo de São José, a santidade nas pequenas coisas. A santidade no ordinário. Quando eu faço algo, eu faço por quê? Por quem? Quando eu deixo de fazer algo, eu deixo de fazer só porque é pecado? Ou porque eu quero amar a Deus? Por exemplo, quando me bate uma tentação de algo, eu só digo assim, eu não quero fazer porque é pecado, vai me levar para o inferno. Não importa se é uma coisa pequena ou uma coisa grande. Se for só para não ir para o inferno porque aquilo é pecado, sinto dizer, é muito pouco. É muito pouco. Você tem que fazer porque você quer amar a Deus desse jeito. Amar a Deus com a sua renúncia. Amar a Deus ofertando aquilo que lhe custa, nas pequenas coisas onde ninguém vê. Na rotina diária, na repetição da liturgia diária, na repetição da tua oração diária. Talvez ninguém vê o horário que você acorda, mas Deus, que vê no secreto, Ele sabe. Talvez Deus não vê os momentos em que você, ou melhor, as pessoas não veem o que você está rezando, a maneira como você reza, ou quando você reza, mas Deus vê, e Ele que vê no secreto, honrará aquilo que você e eu fizermos. São José, ao ser fiel carpinteiro de Nazaré, cuidando de Jesus, com certeza inspirou muito o próprio Jesus a ser fiel nas pequenas coisas. A sua fidelidade inspira você e eu a estarmos com Jesus, não só quando o Santíssimo passa, mas estarmos com Jesus em todos os lugares. E talvez é assim que você vai levar Jesus para a tua casa. Quando você estiver fazendo alguma coisa,
pedindo a presença dEle. Quando você estiver preparando algo, na presença dEle. Quando você estiver rezando, santificando tudo aquilo que é seu, para Ele. E isso vai fazer toda a diferença. Em nossos recantos, a cura não acontece em um evento isolado, não é um momento, mas na liturgia do cotidiano. José repetiu milhares de vezes o mesmo golpe, do formão, até sustentar e providenciar, o sustento do Salvador. A restauração, por muitas vezes, e a fidelidade no ordinário, a gente pode usar como exemplo, hoje em dia está em alta, a gente cuidar da alimentação para buscar uma vida saudável, uma vida fitness. Não só para uma vida fitness, mas uma vida com saúde. Não é uma refeição ou duas que eu deixo de comer aquilo que me faz mal, é que vai me tornar saudável. Mas é eu procurando cada refeição comer aquilo que é saudável, que vai tornar o meu corpo e a minha vida mais saudável. Exercício físico para alcançar aquilo que é saúde, não é eu ir 1, 2 vezes fazer exercício físico. É eu adquirir com constância, mesmo quando eu não gosto, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu acho que não preciso, e para que aquilo possa surtir algum efeito na minha e sua vida. A vida de santidade, a vida de adoração também é assim. É fidelidade e obediência nas pequenas coisas. No dia a dia, o santo, as coisas que nós admiramos deles, grandiosas, são resultado da fidelidade nas pequenas coisas. Se fores fiel no pouco, eu confiarei mais. E aí a gente pede um milagre para Deus, a gente pede a libertação para Deus de coisas complicadas, mas a gente não consegue nem ser fiel no pouco, nem ser fiel no pouco. Como alcançar essa graça do Senhor? Meu irmão, minha irmã, outra atitude que São José nos convoca, além, então, primeiro, silêncio para estar com o Senhor. Segundo, fidelidade nas pequenas coisas. Terceiro, permanência. Permanecer com o Senhor. Permanecer com Ele, optar, escolher, permanecer com o Senhor sempre, uma plena adoração. O amor que liberta. O Evangelho nos diz que José, ao despertar, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu a sua esposa. Este receber não foi um ato de posse, mas foi um acolhimento sagrado. José não se tornou dono de Maria, José não se tornou dono do menino Jesus, mas ele se tornou guardião, tornou protetor. Papa Francisco, na sua carta Patris Corde, ele define José como um pai castíssimo. A castidade aqui não é apenas uma virtude sexual, mas a liberdade de amar sem possuir o outro. José amou Maria e Jesus sem ser dono, como eu havia dito antes. Ele foi guardião. Ele cura a nossa dor de querer possuir o outro para preencher o nosso vazio interior. Ele deixa livre, porque o amor não é tornar uma posse do outro. Amar de verdade é a gente se oferecer para o outro, é diferente. É diferente. Por isso, meu irmão, minha irmã, muito das nossas feridas de relacionamento vem porque a gente não olha para um outro por amor, mas porque nós queremos dominar a vida do outro, ditar o que ele quer viver, ditar a maneira como ele deve fazer. E se ele não faz como a gente quer, a gente exclui. E quantas vezes a gente faz isso com os nossos familiares? Quantas vezes a gente faz isso com Deus, inclusive? Quantas vezes a gente faz isso na igreja? Quantas vezes a gente faz isso nos lugares em que nós vamos, com os novos amigos, as nossas pessoas? Se não fazem aquilo que eu quero, eu excluo, mando embora.
Meu irmão, minha irmã, a ferida dos relacionamentos tóxicos, a dependência emocional, nasce de uma carência, onde eu começo a ser o centro de tudo, e começo a usar os outros para me sentir bem. Por exemplo, um casal que inicia um namoro, primeiros anos de matrimônio, é tudo muito bonito, estão se conhecendo ainda, estão fazendo mal, estão caminhando, e de repente começa, quando um para de viver para o outro, começa a viver para si, começa a comparar a vida um do outro, começam as guerras, começam as brigas, começam a separação, e aí vem a velha história, porque o amor acabou. Amor não acaba, amor morre, e morre de inanição, morre porque não é alimentado todos os dias. Eu sempre tenho assistido muitos casamentos, e com muita sinceridade, eu nunca vi alguém dizer assim, nossa, eu odeio tanto, tanto, tanto aquela pessoa, que o pior que eu posso fazer para ela é casar com ela. Eu nunca escutei isso. Eu odeio tanto, 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 tanto aquela pessoa, que o pior que eu posso fazer para ela é casar com ela. E por quê? Então tem tantas famílias que começaram dizendo que se amam e terminam se odiando, nem podendo mais se olhar na cara. Porque começaram a não mais viver o amor um para o outro, mas começaram a viver para si, tomar posse. E isso vai minando tudo aquilo que está ao nosso redor. E quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Nós vamos para a igreja, não para que a gente vai para viver nossa vida de fé, não para que a gente possa permanecer com o Senhor, ou guardar a presença do Senhor dentro da nossa casa, guardar o sagrado em nós. Nós vamos para que o Senhor faça a nossa vontade. Se eu não ganhei a cura, então porque Deus, e vou embora. Quantos que vão para a igreja, encontram aquilo que querem, né? Começam a frequentar a igreja porque querem começar um relacionamento, encontram um relacionamento e de repente começam a optar por outras coisas, outros compromissos, e vão viver a sua vida e começam a esquecer de Deus. Quantos que para viver se dizem chamados a uma vocação, vêm para uma comunidade, para uma congregação, para um lugar, vêm, fazem a experiência do amor de Deus, de repente recebem aquilo que vieram buscar e de repente vão embora para poder viver da sua vida. E não vêm para poder viver com o sagrado, estar com o Senhor e permanecer na presença de Jesus. Por isso, esse terceiro ponto de permanecer com Maria e Jesus significa conviver com eles diariamente e não usar deles somente para aquilo que nos convém. Meu irmão, minha irmã, você deseja o céu por quê? Com muita sinceridade. Porque não tem remédio para a morte ou porque você realmente quer ser santo? Outro dia, numa celebração, eu fui e eu perguntei na celebração, quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão. Aí eu perguntei, quem quer ir para o céu hoje? Aí quase ninguém levantou a mão. Eu disse, mas por que, gente? Porque se o céu é a garantia da felicidade eterna, o que nós estamos temendo? E aí pode vir os temores, né? Temor pode ser alguns. Primeiro, o céu é só um prêmio de consolação, porque a gente já viu o ditado, né? A gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Então você está dizendo que a vida aqui é melhor do que o céu. Olha o que a gente não para pensar. Se eu disser que não desejo o céu hoje, então é como se eu dissesse assim, eu não preciso começar a viver bem minha espiritualidade agora, porque eu posso esperar mais um pouco. Quando eu sentir que vou morrer, aí eu vou melhorar. Cuidado, pode não chegar esse momento. E se fosse hoje? E o terceiro momento para talvez a gente não desejar o céu hoje eu estou devendo. Eu estou devendo. Tenho culpa no cartório. Tem coisa que eu preciso melhorar na minha vida. E cá entre nós, e se fosse hoje? Que o Senhor dissesse assim, terminou a bênção final da quinta de adoração hoje, acabou-se. E se fosse? Será que seria céu? E se não for, por que não?
O que a gente está esperando para endireitar? O que a gente está esperando para poder conviver com Deus? Está esperando ser perfeito? Ah, meu irmão, cuidado, pode não chegar o tempo. Meu irmão, minha irmã, você é convidado a permanecer na presença de Jesus e na presença de Maria, como José permaneceu. Por isso, ou você acha que Deus se entregou por inteiro, só para você viver do seu jeito, para ir na missa só quando você quer, só quando dá vontade, somente quando é agradável, ou quando você não tem algo melhor para fazer. Não, Ele se entregou na cruz e decidiu permanecer do nosso meio, por meio da Eucaristia, por meio do seu coração rasgado, porque Ele nos ama, Ele nos ama, e Ele quer permanecer conosco, e Ele convida você e eu a estarmos no céu, porque Ele quer conviver comigo e com você. Padre Léo dizia, viva todos os dias como se fosse o último, um dia você acerta, mas é melhor você acertar estando pronto para o céu, do que acertar não estando, não é verdade? Não é verdade? Então o que você está esperando para ficar pronto para o céu? Meu irmão, minha irmã, amanhã a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos receber o coração de Jesus daqui a pouco, aqui, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Por isso, olhando para José, patrono da igreja, o guardião do Senhor Jesus, vamos aprender com ele a silenciar o nosso coração, porque quando a gente silencia, aquilo que nós vamos entender que estamos devendo, que nos impede de chegar no céu, a gente vai ter coragem de entregar para Ele, e Ele, em sua misericórdia, vai vir ao nosso encontro. E se você hoje sabe que está devendo muito, procura a confissão. A confissão é um único tribunal, onde nós entramos como réu confessos, e saímos de lá absolvidos. Procura a confissão. Ah, eu tenho vergonha de contar para o padre o que eu fiz. Ô santa, vai deixar de ganhar o céu por causa de vergonha? Segundo, Deus quer participar da tua vida no ordinário. A verdadeira santidade vem da fidelidade nas pequenas coisas. Não espere somente as grandes coisas, os grandes momentos. Seja fiel no pouco, seja fiel no teu silêncio, no teu sagrado, seja fiel quando você estiver à mesa, sentado numa refeição, seja fiel quando você estiver num avião, no ônibus, no carro, seja fiel quando você estiver no supermercado, seja fiel quando você estiver na casa de um familiar, seja fiel, porque quando você entender que Jesus está sempre com você, e que você entender que precisa permanecer com Ele, tudo vai começar a mudar. Nessa fidelidade vai começar a ser automática na minha e na sua vida, vai ser sempre expressão de amor e não obrigação. E terceiro, atitude de José para nós, permaneça com eles. Quer melhor alegria do que estar com Jesus? Não lembro o santo que foi, mas diz assim, se eu não aprender a ficar com Jesus e com Maria hoje, o que eu vou fazer no céu? Se lá é ficar 24 horas com eles, é ficar a eternidade com eles. Meu irmão, não perca essa oportunidade. Para ir finalizando, vamos usar o dia de amanhã, ou melhor, o dia de ontem, e não o dia de hoje, porque hoje, mas pode ser até o momento que você viveu agora. Se Jesus estivesse em carne e osso do teu lado, presente com você, teria alguma coisa que você fez no dia de ontem, que você não teria feito? Primeira pergunta que já serve para a nossa reflexão. Teria alguma coisa que você disse para um familiar teu, ou para alguém que você encontrou pelo caminho, até um desconhecido, que você não diria, porque Jesus estava do teu lado? Agora deixa eu perguntar, você acredita que Jesus está do teu lado todos os dias? E por que disse e por que fez? Entende a diferença? Quando eu aprendo a permanecer com Jesus, quando eu aprendo a permanecer com Ele, a minha vida não se torna só algo para que os outros vejam, começa a ser coração a coração, com o coração de Jesus. Começa a ser vida de Deus na minha vida e a minha vida na vida de Deus. Você quer viver com o Senhor? Quer? Ergue então, fica de pé.
Você quer viver com o Senhor? Você quer se encontrar com Ele? Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que Ele já te colocou no teu interior. Não tenha medo daquilo que Ele fala para você. Volto a dizer, Ele não se sacrificou na cruz para que você tenha uma vida confortável. Ele não morreu para que você se sinta bem. Ele sacrificou para salvar você. Ele morreu na cruz para salvar você e eu. Ele morreu na cruz por amor, mas esse amor é salvador. Meu irmão, minha irmã, e Ele quer continuar a salvar você e eu. A salvar você e eu. Deseja esse encontro. Deseja esse encontro. Ele já está vindo. Já está chegando. E daqui a pouco nós vamos adorá-lo. Nós vamos recebê-lo na presença eucarística. Mas na força do seu Espírito, Ele já está em cada um de nós. Na força do seu Espírito, Ele já está dentro de nós. Então por isso, talvez agora é o momento de fechar os seus olhos. E no início dessa pregação, você se colocou diante dEle, ali no teu interior. E talvez enquanto agora cantamos, mais uma vez, te coloca ali, na tua memória, no teu interior, diante dEle, para que quando Ele chegar na Eucaristia, você só confirme essa presença viva no meio de nós.